Se você está pensando em comprar, vender ou alugar, presta atenção nesse recadinho que eu tenho para você. Clubeimóvel.com.br, esse é o seu próximo endereço. São mais de 35 mil imóveis cadastrados em um portal fácil de navegar, intuitivo e objetivo, que conecta você aos melhores negócios. Acesse, anuncie, encontre. Clubeimóvel.com.br, o portal de imóveis exclusivo de Santa Catarina. E agora a gente vai falar de um assunto que a gente começou na semana passada, né? Mas que sempre gera muitas dúvidas. E hoje nós continuamos com ele. Você que é mãe com certeza já passou por isso. E as mulheres que ainda não tiveram filhos, mas pensam nesse assunto, ficam na dúvida. Parto normal ou cesárea? Ai, 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 quais os riscos, quais os benefícios de cada um? Quem decide? É a mulher ou o médico? Todas as suas perguntas vão ser respondidas agora. E olha só, manda o seu WhatsApp pra gente no telefone 988719831, porque o quadro Saúde da Mulher começa agora. E o doutor Belarmino já está aqui com a gente, sempre bem-vindo, doutor. Tudo bem? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, pessoal de casa. Todos bem-vindos com as perguntas, com as explicações. Estamos aqui para interagir, Vamos ficar aqui esperando, né, doutor? A gente quer encher de pergunta para a gente poder responder tudinho aqui ao vivo. Exatamente. Né? Porque, doutor, eu não sei, eu imagino que qualquer mulher, nem precisa estar grávida, mas pensou em engravidar, parto normal ou cesárea. A gente já falou na semana retrasada do índice alto que existe aqui no Brasil, né? Bastante elevado. Que o Brasil aí tem muitas cesáreas, inclusive Vale do Itajaí. Principalmente. A gente vê que onde a incidência de planos de saúde imperam, 80%, isso é estatística Brasil, não só Sul. O maior incidência de cesarianas é na rede privada, e sendo que na rede pública é de 40%. Mesmo assim, ambos muito acima do ideal, que o preconizado pela Organização Mundial de Saúde é no máximo 15%. A gente verifica essa incidência somente em países europeus, asiáticos, enfim, em países de primeiro mundo. Na América Latina, de maneira geral, e África, alta incidência de cesariana. Ou seja, péssimo se for comparado assim, pela falta de necessidade de realmente se fazer esse procedimento, né? E eu acho que valeria a pena a gente relembrar por que também ocorre tanta incidência, né? Que é a desinformação da mãe, o medo. Muitas mulheres tomam a propriedade de opinar, a mulher fica mais vulnerável. A desinformação ela deve ser tirada com a pessoa ideal. No caso, não são redes sociais, são um profissional que está atendendo a gestante. E a dor. Todo mundo tem medo de dor. São os famosos 3 Ds, né? Então, a dor, muitos preconizam que a cesariana é melhor, é menos dor, outros dizem que o parto é melhor. Tudo vai depender da indicação, que foi aonde a gente parou no último quadro, falando a respeito de quais os critérios médicos que nós, obstetras, indicamos para orientar a mãe no que seria melhor para ela, parto normal ou cesárea. Exatamente, doutor. Inclusive, vamos voltar aqui, voltar no passado, no presente. Ok. Esse aqui é a imagem que a gente separou para falar, né, do corpo da mulher. Perfeito. O bebê, ele está formadinho, ele está maduro. Quais os fatores que a gente vai levar em consideração? Primeiramente, vai ser a posição do bebê. O ideal é que a cabecinha do bebê esteja de cabeça para baixo, nessa posição, como mostra a arte. Facilita muito a saída, a expulsão do bebê, e é mais seguro também para a mãe. Então, 95% das apresentações do bebê é nessa posição, com a cabecinha para baixo. Quando o bebê está com o bumbum aqui embaixo, é mais seguro fazer a cesariana. A gente fala apresentação pélvica. Então, a posição do bebê, o tamanho do bebê vai influenciar. Vai influenciar se aqui nessa região a mãe vir a ter as contrações, as dores, para poder alavancar uma dilatação do canal de parto, porque de nada adianta ter as dores se não houver a dilatação. Então, são as contrações que vão fazer com que dilate aqui embaixo e o bebê tenha a passagem. Essa passagem, ela também tem uma estrutura óssea, que é a bacia, aqui representada por esse arco branco aqui. Então, tem que ter uma dilatação na bacia, o colo do útero vai ter que dilatar, a bacia, ela vai ter que, através das articulações, também criar um espaço para poder descer, e a placenta, a posição,
aqui nesta arte ela está num local adequado, na parte superior. Se ela estiver aqui na frente obstruindo, já tem indicação para cesariana, pelo risco de hemorragia. Perfeito. Doutor, posso fazer um parênteses aqui? Por favor. O que influencia o bebê virar ou ficar sentado, como a gente chama a posição, quando ele não vira com a cabeça para baixo? Tem um momento certo que ele vai ficar nessa posição e por que alguns simplesmente não viram? É muito interessante. A natureza por si só deixa 95% com a cabecinha para baixo. Durante toda a gravidez, o bebê ele pode estar de dorso, ele pode estar sentadinho, ele pode estar transverso, ele se movimenta. Mas quando ele começa a encorpar, chega ali em torno de 3 quilos, 3,5 quilos, ele define a posição. Então, até o último mês, mesmo o bebê sentadinho, a gente fala para a mãe, olha, vamos aguardar o próximo exame, porque é a possibilidade de o bebê mudar de posição. Então, a segurança é que, sendo a parte óssea, e existe a famosa muleirinha, existe uma região da cabeça que ela consegue se comprimir para poder passar no canal do parto. Então, o que ocorre? Com a cabecinha você consegue manusear melhor. Eu acho que a próxima arte vai ilustrar bem isso. Aqui. Vamos falar de parto normal. Essa é a imagem do parto normal, Essa é a imagem do parto normal. Então, sendo o encéfalo ósseo, nós temos uma estrutura mais firme para segurar e protegida, né? E na sequência tem a da cesariana, que a gente pode ilustrar também. Na cesárea, o bebê ele é pego também pela cabecinha e, obviamente, se houver, se o bebê ele estiver... Pode passar a próxima imagem. Aqui, mostrando o meu colega pegando, né, com a mão e retirando. Se o bebê tivesse com o bumbum para cá, é mais fácil para se manusear. Não ter luxação de quadril. Existem algumas manobras para a retirada do bebê, para ele poder nascer, que nós, obstetras, temos que fazer sem lesá-lo. E quando o bebê está em posição transversal ou em diagonal, essas manobras podem dar alguma luxação, principalmente de quadril. Sim. Vai poder machucar o bebê. Então a gente indica que quando o bebê não está com a cabecinha na posição para baixo, o ideal geralmente, quando é primeiro filho, dependendo da idade da mãe, tem uma série de critérios a serem analisados. Aí fica indicado a cesariana. Perfeito. Doutor, nosso público virtual aqui já está ligadinho com a gente, já mandou pergunta para o nosso WhatsApp. Quem é que mandou? A Elaine. Oi, Elaine. Olha só, tive 2 cesáreas. Se eu tiver mais um filho, o terceiro tem que ser cesárea ou pode ser parto normal? Oi, Elaine. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Dando um prazo de 2 anos entre a última cesariana e o parto atual, você pode tentar um parto normal. Mas, quando é muito recente, não, porque tem que ter uma fibrose, tem que estar bem cicatrizado, porque pode ocorrer uma ruptura uterina se for menos de 2 anos. Considerando esses 2 anos, o bebê nascendo, não se conta os 9 meses da gestação, mais 1 ano e 3 meses. Não, nasceu 2 anos de espaço daquela cesárea para se tentar um parto normal. Para que tudo esteja bem cicatrizado, que ela possa que não coloque em sustentar também a barriga, né, doutor? Perfeito, isso também. Perfeito, senão pode dar uma hérnia também, né? Perfeito. Mais uma pergunta aqui, ó. Lindamar. Oi, Lindamar. Até quantas semanas é seguro esperar para fazer o parto normal? Ótima pergunta, Lindamar. Boa tarde. Isso é uma grande dúvida, doutor, porque para umas vem antes, outras mais tarde. Assim, ó, o ideal do trabalho de parto é guardar até a 39ª semana, que é quando o bebê vai estar totalmente completo, ele vai estar com o pulmãozinho maduro, ele vai estar com a parte óssea, com as cartilagens, ele vai estar totalmente preparado para poder vir ao mundo de uma maneira segura, sem precisar de uma UTI neonatal, sem precisar de respiração artificial. Mas alguns bebês, eles têm um amadurecimento mais precoce. Então, esses bebês, através de exames de ultrassom, a medida uterina, a data da última menstruação, a gente tem como avaliar indiretamente e diretamente se esse bebê ele está apto para nascer ou não. Geralmente, a partir de 38 semanas, já há maturidade pulmonar, o bebê já tem uma estrutura física capacitada para poder ser submetido a um parto normal ou a uma cesariana. Então a resposta para Lindamar seria acima de 38 semanas e não deixar passar de 42. Esse é o limite, 42, esse é o limite. Aí o profissional indica cesárea? Tem que interromper, porque a partir dali o bebê ele começa a entrar num processo de hipotrofia, ele começa a entrar num processo de recessão, ele não cresce mais. Ele é um bebê que ele nasce enrugado, desidratado, porque se não der aquele play nas contrações para ele poder nascer,
A placenta fica envelhecida também, ele recebe menos oxigênio. Não deve ser antes de 38 e nem depois de 42. O ideal é entre 38 e 42 semanas. E o que acontece, doutor, no corpo da mulher que vem as contrações, que estimulam as contrações? É o amadurecimento do bebê? É o corpo que sabe a hora? Qual é o processo químico que diz, vou nascer? Vou nascer. Na verdade, é o desencadeamento das contrações. O bebê, existe um processo que quando ele está meio pesadinho, para aquela estrutura corpórea da mãe, ele dá uma descida. Ele meio que se encaixa no canal do parto. Uma vez, às vezes ele não se encaixa totalmente, mas ele se anuncia. A partir do momento que ele se anuncia, aquela pressão que ele gera ali desencadeiam dores que vêm geralmente da coluna, vem para frente do ventre, o abdômen fica completamente rígido, a mãe não consegue ver durante uma contração, mas os movimentos fetais, ela só sente a barriga dura como um todo. E para caracterizar, isso é importante porque muitas mães nos procuram antes do trabalho de parto, fazendo com que fiquem muito tempo internadas. Então o ideal é assim, tendo 3 contrações, pegue o relógio e cronometre de 20 segundos. A cada 10 minutos já está começando o processo de trabalho de parto. Se tiver 3 contrações de 20 segundos a cada 4 horas, deu 11 da noite, teve 2 contrações, vai ter a próxima às 3 da manhã. Não é hora ainda de ir para o hospital. A hora que ela começar a ficar mais frequente é a hora de ir para o hospital. Mas chegando. A resposta é que o bebê, a anunciação dele, ele dá um sinalzinho, um encaixe dele. É ele que decide, então? Ele começa que decide. A empurrar, encaixa. Não somos nós nem a mãe, é o bebê que diz. Já chega mandando. Já chega mandando e podendo. E podendo. Ele pode. Doutor, vamos falar das diferenças parto normal e cesárea no próximo bloco? Vamos lá, bora lá. Então tá bom, a gente está aqui esperando a sua pergunta, não sai daí, eu volto já.